Boa noite a todos, muito obrigado aí pela sua audiência. Meu nome é Cristóvão, eu sou diretor técnico aqui da Unisat, consultoria, engenharia e treinamento, empresa que vai completar 32 anos agora em janeiro de 2021 no mercado. E eu tenho a honra de ter comigo aqui o professor Edio, que é o co-apresentador do programa e co-diretor. E nós estamos trazendo nesta edição 57 do Tech Friday um tema que está muito aí à voga no mercado, que é a parte que cabe ao governo, no caso a Anatel, a decidir como ficarão as transmissões e, logicamente, as recepções free-to-air nas TVROs, né, recepção cuja alcunha o pessoal chama de TV carona via satélite, que hoje está em banda C, né, na banda C, satélites em banda C padrão, né, uma parte da estendida ainda tem algumas exportadoras ainda também de TV free-to-air, de vários satélites, ou se vamos migrar para a recepção das TVs gratuitas via satélite, as TVs que estão abertas, ainda tem algumas em transmissão analógica, em PAU-M, mas a grande maioria em TV digital via satélite, banda C, para a banda KU, se vamos migrar para a banda KU. Isso tem uma série de implicações, tanto a convivência tem uma série de implicações, com análises seríssimas, análises com metodologia bem embasada, metodologia bem argumentada, e também análise se migrar para a banda KU, quais são as implicações, né? Ou seja, existe um compromisso, né? Compromisso de cronograma, compromisso custo, compromisso benefício, uma análise SWOT, né? Vantagens, desvantagens, pontos fortes, pontos fracos, barreiras, desafios, o que vem aí pela frente, né? Não pode ter um raciocínio só de curtíssimo prazo. E nós estamos aqui trazendo hoje um dos defensores, uma das operadoras que apresentou de maneira concreta uma proposta, apresentou uma proposta em audiência pública, foi aberto para qualquer cidadão acompanhar, já foi apresentado à Anatel. Ele apresenta uma solução de migração somente das TVROs para a banda KU, recebendo simultaneamente 12 satélites. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou passar a palavra para o professor Edio, que vai dar o seu boa noite e vai dar os avisos iniciais. Boa noite, professor Edio. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Esse nosso programa, não é, que é um programa interativo, ele é transmitido simultaneamente no Facebook, na página da Priority Conteúdos, e também pelo aplicativo da Priority Conteúdos. E esse aplicativo ele está disponível para download tanto na App Store da Apple, quanto na Play Store para Android. E para você que quer interagir com a gente, mas está assistindo pelo aplicativo, você pode interagir fazendo a pergunta pelo WhatsApp. O WhatsApp da Priority é o 21 99 509 6355. O programa de hoje promete, porque realmente é um tema que está muito atual e é um tanto quanto polêmico, não é? Obviamente, cada interessado puxa a brasa para sua sardinha. Aqui faremos uma análise técnica, isenta e neutra da situação. Não é isso, senhor Cristóvão? Isso. Eu e o professor Edio, quer dizer, o Tech Friday já está na edição 57, a gente já praticamente vai completar 2 anos que já estamos falando deste tema, né, analisando os prós de cada uma das soluções, os contras, as vantagens, as desvantagens, mas como um programa de audiência totalmente aberta,
não podemos tomar posição, então logo nós somos neutros, transparentes, sobretudo éticos e totalmente profissionais, né? Está aberto aqui a câmera e o microfone para esta solução em Banacaú. Na quinta-feira já vou me adiantar que o professor Edio, pegar ele de surpresa. Professor Edio, que tal no webinar da quinta-feira do site Quadcom chamar um defensor da banda C, a gente tornar público aqui no webinar, que nós temos o webinar Unisat Quadcom às quintas, né, a partir das 8 da noite, e nas sextas temos o Tech Friday, que é esse programa de hoje, edição 57. O que você acha dessa ideia, professor? Excelente, eu acho que a gente tem que realmente ver os dois lados, não é? E analisar, como você falou, e com isenção e de um ponto de vista técnico, e o que a gente já falou várias vezes nos nossos programas também, que façamos o melhor para os usuários. Eles é que utilizam a tecnologia, tanto a parte de TV RO como a parte dos usuários de serviços móveis. Então temos que arrumar uma maneira em que ambos estejam satisfeitos, né, e atendidos. Isso. E uma coisa, professor Ed, é que essas análises, né, tem vários aspectos, né, de cada análise. Não é fácil a tarefa da Anatel decidir, deve ser uma análise muito, muito profunda, muito a tabulação das vantagens e desvantagens, as pontuações em termos de preço, prazo, condições, quais são as implicações de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, custos envolvidos, ou seja, existe uma série de implicações em que os métodos a serem empregados, esses métodos são analisados numa metodologia que vai decidir qual é o método que será aplicado e que vai embasar a decisão da Anatel. Professor, a primeira pergunta, né, que eu tenho aqui a fazer até a lançar para a audiência, né, o professor Edio já deve estar dando o seu boa noite aí para toda a audiência, nós temos audiência hoje aí de todas as matizes, agradeço a você que está dedicando esse seu tempo. Vamos colocar o IMT, a princípio aqui para o Brasil, né, baseado no IMT, 4 faixas de frequências para entrar no edital do leilão das frequências que serão utilizadas pelo 5G no Brasil, né? Teve a consulta pública, esse leilão foi sendo postergado. Da última vez estava, vamos dizer, estimado que seria no primeiro trimestre de 2020, depois escorregou, agora, no mínimo, vai ser, no mínimo, até março, na minha visão, vai passar, né? Então, por um lado, a população, tem uma parte da população, principalmente a indústria do 5G, que quer colocar os seus equipamentos 5G aí para funcionar, né? 4G ainda está sendo expandido. Tem uma parte da população que também quer o free-to-air, quer continuar, claro, com a recepção de TV gratuita via satélite. É uma parte da indústria, dependendo da decisão, que será mais sortuda do que a outra, e na parte das operadoras, também teremos operadoras que terão mais ganho com a decisão do que a outra, ou seja, embora os interesses sejam conflitantes, o que o professor Edio colocou é bem justo, né? A população quer no futuro o 5G, mas a população também quer a TV gratuita via satélite, principalmente a população mais carente que tem o seu entretenimento, né? Segundo vem sendo divulgado aí na imprensa, é a população que está no cadastro único, né? A população bem carente está no cadastro único, que também não pode ser prejudicada. Não é isso mesmo, professor? É isso mesmo. Mas já estamos, já podemos dar o nosso boa noite ao convidado. Estamos fazendo aqui um mistério, mas ele já está pronto para...
Tá ok, eu vou dar o meu boa noite aqui para Rodrigo Campos, diretor-geral da Eutelsat do Brasil. Em primeiro lugar, Rodrigo, eu quero agradecer muito você ter aceitado o nosso convite do Tech Friday. Muito obrigado a você, a Eutelsat do Brasil e a Eutelsat Mundial. Muito obrigado, Rodrigo. Cristóvão, muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você, com o Edio, tá? É sempre um prazer conversar com vocês e poder apresentar uma visão sobre esse tema que está tão empolgante, tão, como você falou, como o Edio falou, tão polêmico, mas que vem sendo debatido nos últimos meses. Então, eu acho que a gente vai ter um bom momento, né, agora, né, nessa noite, justamente para aprofundar um pouquinho mais esse debate. Obrigado, Rodrigo. Professor Edio, aquelas nossos protocolos, como é que interage aí com o programa, por favor? Então, o pessoal pode fazer pergunta pelo Facebook, já temos bastante gente assistindo, tem gente assistindo até de Washington, né? Então, temos vários amigos aqui participando, Carlos Bittencourt, Jaime Tavares, Reinaldo Teixeira, um tal de Ricardo Caldeirão, não sei se o Rodrigo conhece, o Jorge Ben, Paulo Gentili, Bruno Caputo. Obrigado a todos pela audiência, temos já bastante gente aqui, tá? O Renato Viana também está aí, enfim. Daqui a pouco começa a chover as perguntas aí. Isso. O programa é interativo, é dinâmico. Vocês podem. Boa noite, Jorge Ben, muito obrigado. Obrigado, Bruno Caputo. Obrigado, Caldeirão. Obrigado a todos vocês aí, o Jaime Tavares. Obrigado ao professor Carlos Bittencourt, ao Paulo Gentili, a todos vocês. Mas se for ficar lento, tem muita gente. Eu agradeço de coração. Como temos. Obrigado, George. O George também é CTO da Activity, além de ser o head da Internet Sat, né? Empresa que muito orgulha aí o mercado brasileiro de pequenas operadoras de satélite. Vamos começar logo com o Rodrigo, senão a gente não sai daqui hoje. O Rodrigo vai fazer uma contextualização, então ele vai pedindo aí os slides que ele quer, e ele vai contar como é que foi a história a primeira vez que ele apresentou essa solução. A palavra é sua, Rodrigo. Obrigado, Cristóvão. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui no Tech Friday, né, o happy hour da sexta-feira do Cristóvão e do Edio. Pode colocar a apresentação, por favor. Bom, a Eutelsat, acho que todos conhecem, é um operador mundial, um dos 3 maiores operadores satélites, de satélites geoestacionários do mundo, e muito ligado à comunidade de vídeo, à comunicação, de contribuição, conteúdo, qualquer coisa relacionada a vídeo, a entretenimento. A Eutelsat está muito entranhada, participa muito desses debates, né? E não é diferente a nossa composição de receita. 61% da receita da Eutelsat no mundo vem de vídeo, tá? Então a gente tem uma larga experiência e uma relação muito próxima dos atores. E no Brasil não é diferente, tá? Então, quando começou a discussão do 5G e as faixas que o 5G usariam no Brasil, e estão harmonizadas praticamente em todas as regiões do mundo, mas sempre a discussão até onde vai, né, principalmente a faixa de 3,5 GHz, que é a faixa mais importante ou a mais preciosa, que já tem serviços utilizando, no nosso caso, os serviços de comunicação via satélite, sejam eles profissionais ou aqui no Brasil, é um caso um pouco atípico, né, que a gente chama de TVRO, né, que é televisão grátis via satélite, mas aqui o objeto sempre foi, a discussão desse trabalho foi focar na TVRO, na solução da TVRO quando o 5G realmente começasse a materializar na faixa de 3,5 GHz. Tá? Então, a discussão sobre sistemas, que a gente chama de sistemas profissionais, seja comunicação de dados ou mesmo a distribuição de televisão na banda C, a gente está endereçando com a Anatel diretamente, os operadores satélites, a Eutelsat é um deles, endereçando diretamente com a Anatel, em outro fórum, em outro cenário de discussão, que as condições de contorno são completamente diferentes. Então, aqui o foco é TVRO, e a gente fez, em 14 de agosto, eu fiz a apresentação no Comitê de Espectro e Órbita da Anatel, justamente mostrando o que a gente estava fazendo em termos de teste. Não é só um teste, tá? É um conceito, né, que
que a gente desenvolveu para mostrar a viabilidade, seja técnica ou a econômica da migração da TVRO para a banda KU. Pode passar, por favor. Bom, a gente colocou, na verdade, um teste prático, né, fez todo o planejamento teórico e colocou em ação um teste no mês de agosto, agora recém terminamos, no final de agosto, e no contexto da consulta pública número 9, que é justamente que trata do edital do 5G, né, do edital e da realocação de frequências da banda C. A solução ou o conceito que a Eutelsat colocou da migração foi a utilização da banda KU, mas uma diferença básica, que foi uma novidade no Brasil, não é novidade em nenhuma parte do mundo, é a recepção simultânea de 2 satélites. Essa foi a grande diferença e que a gente vai mostrar à frente os testes, os resultados, as conclusões. Mas, indo direto ao que a gente colocou como premissa antes de fazer os testes, no planejamento, a gente colocou alguns itens que foram super importantes, que a gente queria atingir e respeitar essas premissas no final, e as conclusões, os resultados deveriam interessar a cada ponto desse. Aumento da percepção de qualidade pelo usuário. Isso, logicamente, se houver a migração para a banda KU da TVRO, não haverá mais nenhum canal analógico sendo transmitido no satélite. Tá? Hoje você tem vários canais sendo transmitidos e, logicamente, todo mundo sabe a qualidade da recepção, todos os problemas inerentes à transmissão analógica via satélite sendo recebido em diversas partes do Brasil. Expansão de redes. Logicamente, com 2 satélites, com a possibilidade de utilizar 2 satélites nessa operação, nessa solução, você aumenta muito a gama de capacidade disponível e a possibilidade de expansão das redes, seja as que já estão lá utilizando satélite, seja as que venham no futuro. Redundância de satélite implícita. Acho que ninguém pensou nisso até hoje, que a TVRO utiliza um satélite. Se houver uma falha que, logicamente, é muito raro no mercado, no satélite acontecer uma falha catastrófica no satélite, a gente já viu isso acontecer, mas é raríssimo. Mas caso aconteça, simplesmente da noite para o dia não tem mais nenhum sinal sendo recebido em nenhuma parte do Brasil da TVRO. Uma ótima relação custo-benefício. Também não adiantava nada a gente propor uma solução que custasse muito mais caro, que fosse inviável sob o ponto de vista financeiro. Fácil implementação é outro ponto, outra premissa que a gente colocou. Tem que ser fácil, tem que ser rápido para fazer uma migração em um curto espaço de tempo. E a gente colocou a preferência por satélites brasileiros. Por quê? Satélites brasileiros têm obrigações de direito com a Anatel, quando se tem o termo de autorização da posição orbital brasileira, se tem uma série de obrigações, só para citar algumas, comprometimento de manter pelo menos 50% da capacidade dedicada ao território brasileiro, potência também dedicada ao território brasileiro, cobrir todo o território, incluindo as ilhas, a operação local do satélite, né, o controle do satélite sendo executado localmente. E o último ponto é estímulo à competição de mercado. Logicamente, se você tem mais de um player, mais de uma opção de satélite, você vai ter uma concorrência maior. Tá? Pode passar, por favor. Bom, como eu falei, esse conceito não é novo em nenhuma parte do mundo. Tá? Essa recepção de múltiplos satélites é utilizada, estou dando 2 exemplos aqui, nos Estados Unidos é largamente utilizada na banda C, uma aplicação diferente, que é a recepção dos canais que vão para a TV por assinatura e depois vão ser distribuídos, seja para o cabo ou, de novo, pelo satélite, pelo sistema DTH. E na Europa é muito similar o que a gente pretende fazer aqui, só que a diferença é que são distintos satélites, então a posição dos LNBFs ela muda quando o instalador vai à casa do telespectador, do usuário, fazer essa instalação. Posição relativa de um LNBF em relação ao outro, né? E no Brasil a gente desenvolveu os testes, como eu falei, em agosto desse ano, no teleporto da Speedcast, aqui em São Paulo, e utilizando 2 satélites brasileiros, o Eutelsat 65WA e um satélite posicionado a 70 graus oeste, que também é de posição orbital brasileira. Né? Pode passar, por favor.
Bom, a arquitetura dos testes, isso é um resumo do que a gente montou, bem simples, bem direto ao ponto que a gente gostaria de mostrar e efetivamente fazer as medições e tirar as conclusões. A gente tem 2 satélites que atualmente já têm operações de DTH, a 65 graus e a 70 graus, e o que a gente procurou fazer foi replicar o cenário atual da TV RO em banda C e em banda KU. A gente retransmitiu uma portadora, que foi da TV Aparecida, no Eutelsat 65WA. E a gente instalou 2 antenas no teleporto da Speedcast com exatamente o mesmo tamanho, mesmo diâmetro, mesma configuração, tamanho de cabo, né, comprimento de cabo até a sala de operações. A única diferença é que a da direita, vocês podem ver, ela só tem um ANB, é uma antena típica de DTH, e a da esquerda é uma antena que a Brasilsat desenvolveu no Brasil, com LNB duplo para receber 2 satélites simultaneamente. Tá? E aqui na parte de transmissão, o que a gente quis simular foi a situação exata como a gente tem hoje, que é a transmissão de um canal para uma emissora diretamente das suas instalações, uma portadora única. E o segundo ponto, quando a gente fez as medidas utilizando os DTHs, foi pensando que vários canais poderiam ser agregados e a transmissão ser feita similar a uma transmissão DTH, ou seja, saturando um transponder de um satélite, usando todos os recursos e aumentando a disponibilidade. Então, essa foi a arquitetura dos testes, né? Essa foi basicamente o planejamento fotográfico, vamos colocar assim, do que a gente gostaria de fazer no campo e que fez no campo. Tá? Pode passar para a seguinte. Felipe, é isso. Então, do lado direito do slide, vocês vão ver são as 2 telas de recepção dentro da sala de operações do teleporto da Speedcast. Do lado direito, o satélite a 70 graus, do lado esquerdo, o Eutelsat 65WA posicionado a 65 graus oeste. As 2 operações de DTH estão aí colocadas lado a lado. E do lado esquerdo são as antenas que foram instaladas no teleporto, tá? Lado a lado também. Vocês vão ver aí tem 2 antenas com 2 LNBs duplos e a terceira antena é uma antena de LNB simples e foram feitas as medidas em cima de uma antena de LNB duplo e da outra antena com LNB simples, que é a antena similar ou igual a uma antena de recepção de DTH. Ambas as antenas com 75 centímetros. Como eu falei, o mesmo percurso de cabos, exatamente a mesma forma de instalação. Tá? Então, essa foi a figura na prática do que aconteceu em campo dos testes. Tá? Isso a gente simulou em São Paulo, mas poderia ser simulado em qualquer outra parte do Brasil. Levando em conta que a gente tinha restrições de logística, a gente decidiu fazer no ambiente do teleporto da Speedcast, tem área suficiente e fácil instalação e fácil visitação também dos interessados. Pode passar, por favor, Felipe. Bom, aí a tabela dos resultados, só explicando, a gente colocou a antena de referência, é justamente a antena similar ao DTH, que tem um LNB somente, e a gente fez a variação das portadoras de DTH na antenas dual beam e colocou todas as medidas que foram tomadas aleatoriamente. Tá? Aleatoriamente no seguinte sentido: como a gente teve visitas de várias emissoras de televisão, vários canais interessados nessa migração ou na solução dessa discussão, a gente fazia as medidas, a Speedcast fazia as medidas no dia, no horário, exatamente quando tinha uma pessoa, um engenheiro responsável por cada uma dessas emissoras que foi visitar o teleporto e acompanhar os testes, além da ABERT também. Então a gente fez medidas em momentos aleatórios, dias aleatórios, podem ver dia 3, dia 5, dia 10, dia 12, aqui a gente replicou a tabela de medidas que foram colocadas e tomou a precaução ou o cuidado de anotar a temperatura, condições climáticas que pudessem influenciar nas medidas. Tá? Isso foi comparado, tem um relatório final que foi, as medidas foram comparadas com todos os cálculos de enlace, quer dizer, o planejamento teórico ou os estudos teóricos para que houvesse
uma certificação que os estudos teóricos estavam condizentes com os resultados de campo. Tá? Pode passar, por favor. Já indo direto para resultados e conclusões e só relembrando um pouco o que a gente tinha colocado lá como premissas. Então, transmissões digitais de alto padrão de qualidade, isso era a premissa básica. A gente imagina somente transmissões digitais, nenhuma portadora analógica sendo migrada e, logicamente, um benefício enorme para quem é telespectador, usuário e mesmo para os radiodifusores que não teriam mais que transmitir uma portadora analógica ocupando um largo pedaço do espectro dentro do satélite e com dificuldade hoje em dia até mesmo de conseguir peças de reposição para o uplink. Em termos de recepção de alta confiabilidade com backup de satélite implícito, acho que ficou bem claro e a gente tropicalizou a solução que a gente tinha mencionado da Europa. Então, na parte de cima, do lado direito, a gente tem exatamente não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas na parte de cima tem as posições onde você pode excursionar o LNBF, o segundo LNBF. Né? O primeiro é apontado para um satélite de referência, o segundo você excursiona nessas posições pré-agendadas, pré-marcadas. Só que esse ajuste é feito em campo, tá? E é extremamente difícil você fazer e demorado para você fazer para um número grande de estações, né, de antenas de telespectadores e usuários. Então, qual foi a tropicalização da solução? A Brasilsat desenvolveu uma antena, que se chama Dual Beam Brasil, que ela tem a capacidade, ou foi construída dessa forma, os dois LNBFs são posicionados de forma paralela e não se mexe, não se faz nenhum ajuste na posição relativa de um em relação ao outro. O único ajuste, o único apontamento necessário, logicamente, se aponta a antena e se faz o ajuste horário ou anti-horário desse braço que é o suporte do LNBF. Tá? Então, a característica mecânica da antena permitiu esse tipo de solução e é viável ou se aplica em qualquer parte do Brasil, não é na região norte é diferente da região sul, não. Se aplica em qualquer parte, sempre vai ter a posição dos dois LNBFs posicionados de forma paralela. Em termos de valores, tá, só reportando um pouco mais em termos de resultados, a gente está falando que 24 das 27 capitais brasileiras e boa parte do território brasileiro, eu diria, cobrindo mais de 90% da população, se poderia utilizar uma antena de 75 centímetros, dual beam, cabos, conectores e LNBFs, a um custo, na época a gente tinha esse valor de R$150, eu posso afirmar hoje que esse valor é bem mais baixo, com o montante ou o volume que se pretende contratar caso haja uma migração. Então, esse valor pode cair acentuadamente. É uma solução que a gente já conhece, é uma solução de campo normal, que a gente chama de DTH-like solution, né? O custo eu entendo que é menor que na banda C, porque se a gente comparar antena, LNBs, conectores e cabos, o valor, e instalação, além disso, o valor é muito menor que uma antena em banda C, que se propõe hoje a trocar o LNB e colocar um filtro, mas a gente não sabe o estado das antenas onde se vai aplicar essa mitigação, essa substituição de equipamentos. Fácil implementação, antena como vocês viram, de pequeno porte, fácil transporte, ótima qualidade, performance. A gente não está inventando nada, na verdade, né? É uma antena que já está no mercado, simplesmente foi feita uma adaptação para trabalhar com 2 satélites simultaneamente. E a facilidade de instalação é tamanha que você pode apontar com uma bússola e um inclinômetro. Então, um celular que tem esses aplicativos, uma bússola e um inclinômetro, facilmente o instalador faz o apontamento. A gente vai mostrar no próximo slide depois o tempo de apontamento médio que a gente mediu também no teleporto. E acho que a outra grande vantagem foi, quando se aponta para o primeiro satélite, o segundo satélite já é recebido automaticamente. Por que isso? Porque os LNBFs foram desfocados uniformemente em relação à posição original se fosse uma antena de um LNBF somente. Dessa forma, a degradação é igual para ambos os satélites. Então, quando você tem o primeiro satélite sendo recebido, o segundo vai ser recebido automaticamente. Tá? Essa é a outra vantagem. E mantivemos o que a gente colocou como premissa, utilizar somente satélites de posição orbital brasileira, por todo o que eu já tinha mencionado anteriormente. Pode passar, por favor.
Tá? Esse é o resultado gráfico dos estudos teóricos que a gente comprovou em São Paulo, que foram bem próximos da realidade teórica. Os valores estão dentro do esperado, dentro da margem de erro do esperado. Do lado esquerdo do slide são a situação onde você tem uma portadora simulando uma portadora DTH, onde se agrega vários canais e transmite em uma só portadora, similar ao que se faz no DTH. E do lado direito, uma portadora exatamente replicando a situação da TVRO, hoje em dia replicando a transmissão a partir das instalações de uma emissora de televisão. A diferença aqui do lado esquerdo, vocês claramente podem ver que é uma antena de 75 centímetros, ela consegue abranger praticamente, eu diria, a grande maioria do território brasileiro, com uma disponibilidade maior ou igual a 99,5%, que é uma disponibilidade típica do serviço DTH, que é um serviço pago. A gente está dizendo que uma aplicação que hoje que não é paga, né, a TVRO, que teria uma disponibilidade altíssima de um serviço pago, com antenas de pequeno porte, de alto desempenho e de fácil instalação. Tá? E do lado direito você tem uma diminuição uma diminuição pequena da abrangência das antenas de 75 centímetros, mas sempre mantendo a disponibilidade acima de 99,5%. Tá? E o tempo de apontamentos, a gente mediu no teleporto 25 minutos, era o tempo médio de apontamento dessa antena dual beam. Tá? Então, vocês podem estimar, logicamente, o transporte, instalação e o apontamento, a gente está exatamente dentro de um cronograma de uma instalação de DTH. Tá? Então, nada diferente que a gente já não conhece, é uma solução que o mercado já conhece há décadas, né? O DTH, a instalação de antenas DTH de recepção de pequeno porte. Tá? Pode passar, por favor. Eu agradeço essa oportunidade de colocar a apresentação. O relatório está disponível, eu vou mandar o link depois, onde está disponível isso, mas já está desde o dia 25 de agosto, foi disponibilizado na imprensa de uma maneira geral, várias pessoas já baixaram, a gente está à disposição para receber, sejam críticas, sejam ideias, sejam propostas de melhoramentos e para tirar dúvidas do que a gente, desse conceito do que a gente fez aqui. Tá? Então, volto aí a palavra para os mestres aí, Cristóvão e Edio. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição. Obrigado, Rodrigo. Muito prático, muito objetivo, simples e direto. É que nem a gente fala, jogou com a bola no chão, dando passe no pé. Bem, Rodrigo, como primeira pergunta, o professor Edio está vendo as perguntas ali, mas a primeira pergunta que eu não posso fugir é o seguinte: quais as entidades no Brasil, você citou algumas, Abratel, Abert, sei lá, SSPI, Abrasat, Sindsat, Conexis, que é a antiga Sind Telebrasil, quais as entidades para as quais você já apresentou a solução ou que você saiba que elas tiveram acesso? Todas as entidades aí, eu não posso garantir, vamos dizer que, mas todas as entidades que você mencionou, e principalmente emissoras de televisão e a própria Anatel, né, a gente recebeu perguntas depois do relatório, perguntas técnicas, práticas. Então, como está disponível para todo mundo, a gente entende que todo mundo teve acesso, até porque é um material interessante para debate, e o principal objetivo foi dar munição, dar informação para a Anatel, para tomar subsídios para que ela tome a decisão a melhor decisão para o país. Né? Então, esse foi o grande objetivo lá atrás, quando a gente planejou, idealizou, não foi só o teste, foi o conceito da banda KU com recebendo 2 satélites simultaneamente para a TVRO. Outra pergunta é o seguinte: do momento em que foi, vamos dizer, aberto ao público, vocês fizeram uma exposição na qual houve participação da Anatel. Consequentemente, se foi aberto ao público, defensores de outras soluções também tiveram acesso na hora, não é verdade? Certamente. Eu quero só que você reforce. Eu li o seu relatório, li também, prestei bastante atenção nessa sua exposição e não vi nenhum senão de que você não
esteja mantendo a banda C para soluções profissionais, para soluções corporativas. Ou seja, na sua solução, não alija de maneira alguma, pelo que eu estou vendo, as soluções profissionais, as soluções corporativas. Confirma? Exatamente, até esse ponto é bem interessante para esclarecer, né? Em um lado, a Eutelsat está sendo afetada também, porque com o 5G, vamos colocar assim, a reassignação que se chama de banda C estendida, que vai de 3.625 a 3.700 para o IMT, né, para o 5G, a Eutelsat também está sendo afetada nesse ponto, porque a gente tem satélites operando e licenciados no Brasil que operam nessa faixa. E tem toda uma gama de clientes que estão operando na faixa banda C, a standard, né, vamos chamar assim, de 3.700 a 4.200, que temos que ter a preocupação de protegê-los, que a gente chama de serviços profissionais, seja comunicação de dados, seja distribuição de vídeo para as afiliadas, seja qualquer aplicação, seja comunicação militar, marítima, por incrível que pareça, a gente está preocupado com todos esses pontos. Agora, o fórum de discussão desses pontos, como eu tinha falado anteriormente, é entre as operadoras de satélite e a Anatel diretamente, porque abrange uma categoria que não está aqui colocada. Aqui a Anatel, no edital, separa em exatamente duas categorias, a TVRO e os serviços da banda C, como se diz, profissional, né, que vão hoje 3.625 até 4.200. Tá? Então, a Eutelsat apoia a continuidade de todos os serviços na banda C, a não ser a TVRO. Tá? Essa é a nossa posição. Ficou bem claro, obrigado. E outra coisa, Rodrigo, eu tenho lido todos os relatórios, porque eu e o professor Ed, a gente vem analisando, principalmente, eu e o professor Ed há quase 3 anos, caindo a fundo em toda a leitura que aparece. Eu ouvi aí, que eu não quero citar as fontes, mas eu vi a público, que a sua solução é mais de 7 vezes mais cara do que a mitigação. 7 vezes mais cara, que vai atrasar o 5G mais de 2, 3 anos. O que você pode, vamos dizer assim, contra-argumentar? Tem uma série de estudos sendo produzidos, esse foi um, a gente entregou diretamente à Anatel, tivemos os questionamentos que foram bastante pertinentes, seja da Anatel, dos interessados de uma maneira geral. Saiu na imprensa semana passada essa questão sobre custos de mitigação e migração, mas logicamente partem de premissas. O que a gente colocou aqui é que essa solução não tem nenhum, vamos chamar de nenhum senão. Se tiver uma interferência, se a banda C for afetada mais ou menos, se o 5G for implementado em regiões diferentes do que está se imaginando. Então, essa é uma solução que eu diria limpa e que o mercado conhece como tal, e é uma faixa harmonizada mundialmente, que é a faixa para recepção de banda KU e DTH. Né? Pode falar, Ed. Não, só queria falar o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou botar uma observação a respeito disso que você está falando, porque no nosso programa também tem muitas pessoas que são instaladores de antenas que estão assistindo, né? Um deles, quer dizer, ele não é instalador, mas é o Marcos Bernardini, que tem o Portal Brasil. É o Beni, do Portal BSD. Um abraço, meu amigo Beni. Que é o Lingsat Tupiniquim, né? Se você for perguntar para mim, eu acho até muito mais completo que o Lingsat. E uma das pessoas é o Cal Fernandes de Oliveira. Ele é instalador de antena e ele está falando que ele defende a migração para a banda KU porque na banda KU vai ser mais fácil de vender e instalar na casa dos clientes. Né? Porque já é uma tecnologia muito difundida entre os instaladores. Né? Eu vou ler aí. Deixa eu ler o que o Cal está falando. Eu defendo a migração do sistema SAT HD regional. Ele está falando SAT HD regional para a banda KU. Serão, segundo o Paulo Henrique, o PH, são 2 milhões de antenas de SAT HD regional. Pois é mais fácil trabalhar, já que os condomínios não aceitam o uso de parabólicas grandes, que são difíceis de encontrar no mercado. Ele está falando do SAT HD regional. Ele está pegando o TVO comum, extrapolando o SAT HD regional. Não é isso, Rodrigo?
Eu coloco o seguinte, a gente não teria nenhuma limitação. E outra coisa, eu acho que um dos grandes benefícios é você só ter canais digitais, portadoras digitais no satélite, né? Se você olhar o estudo que foi feito, considera a manutenção de portadoras analógicas no satélite, né? Não considera a troca de nenhum receptor, não considera a troca de nenhuma antena. Você imagina que eu não sei o número, a Anatel vai definir esse número, tem vários estudos, né? A Anatel está recebendo todo o material, todo o subsídio, e ela própria já declarou, né, através do próprio conselheiro Moisés, que os valores, sejam de mitigação e migração, são similares, são bastante próximos um do outro. Não tem, então, a não ser que tenha uma coisa muito diferente que tenha sido apresentado, eu não vejo como ter um valor 7 vezes maior, sabe? Então, lógico, parte de algumas premissas, e eu estou colocando aqui duas, né? A gente imagina a migração para a banda KU vai ter um benefício para o telespectador, para o usuário, você só vai ter canal digital, você vai ter antenas de pequeno porte, você não vai ter aquela... você vai substituir um parque que é velho, né, antigo, e deteriorado em termos de mecanicamente, né? Ninguém imagina, por exemplo, eu não imagino que se vá trocar, sejam 500, 1 milhão, 5 milhões de antenas, trocar os filtros e os LNBFs de 5 milhões de antenas ou de 1 milhão, qualquer que seja o número, e não vai ser necessário trocar nenhuma das antenas, né? Então, tem várias premissas que você tem que discutir, mas é um estudo válido e, logicamente, a Anatel vai receber e vai analisar e falar assim, olha, faz sentido ou não faz sentido, quais as premissas foram adotadas aqui e quais que... existe uma coisa que se deve observar bastante bem nisso aqui, né? Houve um parecer da Procuradoria da Anatel que indicou o seguinte, baseado em todo o relatório da área técnica, junto com a portaria do Ministério das Comunicações, do MCTIC anterior, né, 418, dizia o seguinte, que tem que ser a melhor eficiência técnica e econômica, além, esse foi o parecer da Procuradoria, além de aspectos estratégicos da administração do espectro. Então a gente tem que falar de todos, se você pensa em manter transmissões analógicas em satélites e não ter um fim sobre isso, além disso, a má administração, já que você está usando recursos escassos para um serviço que é gratuito, tudo isso vai ser levado em conta na hora da decisão. Então, não tenho a menor dúvida que é válido o estudo, logicamente, mas vai ser analisado pela Anatel, que é quem toma a decisão sobre isso. Para tudo que você falar, tem que provar se as controvérsias estão bem embasadas, bem argumentadas e comprovadas. Professor Edio, temos perguntas da audiência? Não, o Arlindo Júnior está falando que o estudo ainda carece de alguns detalhes a mais. Ele menciona particularmente medidas de link margin, as margens do link, né? Ele diz que ele não é contra a imigração, mas ele acha que tem que fazer mais estudos. Aí eu não sei se é porque a gente apresentou um resumo muito resumido, né? Para ser bem redundante, não é? Ou se realmente não foi levado em consideração. Acredito eu que tenha sido, né? Tenha sido feito um link budget que mostra a margem, né? Tem até uma outra pergunta aqui perguntando, né? Porque a gente viu na tabela ali que, por coincidência, todos os dias estava com céu claro. Se houve alguma vez alguma medida com chuvas, né? Para saber como é que estava a situação. Enfim, o que você acha disso? O estudo ali foi apresentado um resumo muito pequeno ou realmente não foi levado em consideração o link margin, que eu acho que foi? Como é que a gente fez o estudo completo, né? O anexo ao estudo tem o cálculo de enlace para a situação que a gente comprovou na prática, que foi São Paulo, né? Transmissão, recepção em São Paulo. Então, tem o cálculo de enlace inteiro ali. Logicamente, a discussão sobre link margin, como funciona qualquer ferramenta de cálculo de enlace, o Arlindo pode... Tem uma pessoa da nossa equipe que foi responsável por fazer os cálculos de enlace, e existe a tabela de comparativa entre o que a gente achou das medidas com cada uma das antenas, né, em campo, nas medições, e o que estava previsto no cálculo de enlace. Então, tem todas as explicações, todas as ponderações sobre as diferenças que estavam dentro da margem que a gente estava esperando. Com relação a outra pergunta foi sobre o dia céu claro.
Infelizmente, em agosto, a gente praticamente não teve chuva, tá? Mas, logicamente, o cálculo de enlace leva em conta a degradação e por isso a gente coloca 99,5%. Não é que o sinal vai se manter com a mesma margem se tiver chuva. Logicamente, vai utilizar parte da margem e a tendência é que o C sobre NI medido vai diminuir quando você tiver chuva naquele momento. Mas está tudo previsto no cálculo de enlace. É uma ferramenta estatística que leva em conta isso, né? Eu tenho um ponto de vista, Ed, ao fazer. Provavelmente, só um Depois eu falo. Provavelmente a disponibilidade durante os testes, naquele dia de céu claro, foi de praticamente 100%, né? Sem dúvida. 99,5%, não teve. Levando em conta chuvas que vão ocorrer Exato. durante o ano. A medida que a gente fez comparativa, Ed, foi basicamente do C sobre N contra C sobre NI da medida de campo, né? E aí ficou exatamente na margem de erro que a gente esperava. Então essa foi a medida importante. A ideia não era comprovar, que a gente tem experiência no cálculo de enlace, não era comprovar se daria 99,5% durante 30 dias de medições, não era essa, até porque a disponibilidade que a gente está imaginando é anual, né? O que a gente está falando ali é que o C sobre N que a gente achou, que é o C sobre NI, seria compatível com o que a gente tinha feito nas previsões teóricas, né? Foi exatamente esse o intuito da comparação. Eu até tenho um comentário a fazer em cima disso. Temos que lembrar que banda KA tem a disponibilidade menor, banda KA, ela é utilizada para 4G celular backhaul, até mesmo para corporativo. Quando a gente considera disponibilidade para TV carona é uma coisa, para corporativo é outra. Então, nas argumentações, Arlindo, tem que ser cuidadoso, porque você tem que ter uma coerência. Se a disponibilidade em KA é mais baixa e é utilizado em aplicações corporativas, hoje em dia, e é utilizado em celular backhaul de 4G e 5G, nós temos que comparar bananas com bananas. Temos que fazer uma análise técnica criteriosa. Concorda, Rodrigo? Lógico. E cada frequência, né, cada faixa de frequência tem uma aplicação que é mais aplicável, né, vamos chamar assim, é mais suscetível a ser utilizada naquela faixa de frequência. Então, é o que você colocou. Depende tradicionalmente no Brasil você usa o sistema DTH com a disponibilidade maior que 99,5% anual. É o que a gente projetou para fazer esse sistema. Não, é porque muita gente mistura a banana com laranja, e quando a gente está falando de distribuição do PGM, do sinal principal da emissora, está enquadrado na solução profissional e não nesta, não é isso mesmo? Exatamente. Então, outra pergunta, Rodrigo, que eu tenho é sobre o preço. Você citou que o kit completo, dependendo da quantidade, pode ser menor que R$150. Primeira pergunta, engloba tudo, né? Engloba o kit inteiro. Segundo, assumindo que sejam 8 milhões a contratação aí de uma produção, eu fui de fábrica há 10 anos, sei que é uma produção sem esforço comercial, uma produção de 2 anos, 8 milhões. Poderia cair para R$100 o kit? Eu acho que sim, Cristóvão. Eu acho que quando você está falando de 8 milhões, né, que qualquer indústria, independente se é a indústria de botão, né, de camisa ou qualquer outra indústria, você está falando de 8 milhões de peças, todo mundo vai se interessar, né? E o segundo, acho que começando até em termos de capacidade de produção da indústria, né? Essa pergunta foi feita durante a apresentação do Comitê de Espectro e Órbita, tá? E foi respondida, eu pedi até para o Emílio Abud, da Brasilsat, responder. Tá? O Emílio lembrou o seguinte: nos áureos tempos do DTH no Brasil, somente a Brasilsat, produzia 500 mil antenas de pequeno porte, entregava 500 mil antenas por mês. Tá? Então, ele colocou da seguinte forma: não tem problema nenhum, não tenho dificuldade nenhuma em reativar um nível de produção desse rapidamente. A gente está falando de uma empresa só, tá? Em um mês produzir um número
astronômico, e não é uma coisa, como eu falei assim, não é nada que é uma produção que a gente já conhece, né? A gente não está inventando nada, né? O que a gente está discutindo aqui acho que a viabilidade técnica não se discute de migração para Banacao, é muito mais a viabilidade econômica, financeira e quais os benefícios que traz para o telespectador de uma maneira geral, tá? Eu não discutiria, não vejo nenhuma dificuldade da indústria responder muito rapidamente e entregar os 8 milhões de kits, tá? É isso que eu queria ver. Assumindo isso, Rodrigo, você acha que esse custo, né? Porque dizer que o leilão de frequências vai ser não arrecadatório, soa para mim, nesse momento financeiro que o Brasil passa, para mim, que o governo vai abrir mão de um leilão arrecadatório. Eu, particularmente, a minha opinião é que não, que vai ser arrecadatório. Então, esta parte aí, qualquer que seja o custo de banda C ou banda KU, no final, de alguma maneira, vai ser repassado no final, para quem entrar no leilão, na minha visão, não é verdade? Uhum, Você exato. você consegue fazer uma conta de padeiro aí rápida, de quanto é que sairia a sua solução com esse número que eu te dei? Eu acho que não consigo responder essa pergunta para você agora, Cristóvão, pelo seguinte: a definição de quem são os elegíveis para receber o kit numa migração para a banda KU ou numa mitigação, qual seria, quem são os elegíveis dos telespectadores a receber esse kit do governo e ser financiado pelo leilão, ainda não, acho que não chegou a um final, né? Está sendo um debate intenso, eu acho que está bem maduro, mas a Anatel vai definir qual é a abrangência desse parque, né? Quando você coloca sobre arrecadatório, todas as indicações que a gente vê de postura, seja da Anatel ou mesmo de outros órgãos, de outros ministérios, tá? Ministério das Comunicações, Ministério da Economia, estão todos convencidos que não adianta nada arrecadar um prêmio pelas frequências e não ter nenhum investimento, simplesmente o governo vai amortizar dívida do próprio governo. Então, é muito mais, essa é a conclusão que eu chego de escutar e de conversar com vários vamos dizer, participante desse processo, que é muito mais válido para o governo, por exemplo, todo o montante arrecadado ser utilizado para melhorar a infraestrutura, que é o caso, né, ter obrigações de cobertura em rodovias, como está previsto na consulta pública número 9, obrigações de cobertura de 4G em cidades de pequeno porte, em localidades de poucos habitantes, e, logicamente, a alocação ou a migração dos serviços atuais, sejam profissionais ou TVRO, para as definitivas faixas, né? Então, quando você faz isso, você mexe na economia, você incrementa a economia local, porque, como você falou, o pessoal vai instalar, quem vai instalar? É o pessoal nosso, brasileiro, nativo, quem vai produzir, quem vai vender. Temos grandes chances que tenham boa participação da indústria brasileira no fornecimento de equipamentos. Quem que vai fazer dupla iluminação para as emissoras, no caso da migração para o TVRO? São os próprios provedores de serviço, equipamento. Então, você mexe na economia e o retorno é muito maior. O volume de imposto que se arrecada, de empregos que se geram, acho que compensa muito mais você do que ter um leilão arrecadatório e simplesmente o dinheiro entrar e para amortizar a dívida do governo para tentar minimizar o impacto do déficit primário. O professor Edio, tem pergunta da audiência, algum comentário ou pergunta sua? Não, tem vários. Está bastante movimentado hoje, tem vários Por comentários, favor, mas tem uma por pergunta favor. do professor Adilson Malta, tá? Ele está falando, poxa, DirecTV, Sky, Claro, todos eles usam um satélite só. Por que duas satélites em um serviço com finalidade social? Eu não sei se ele não pegou a apresentação, mas você explicou isso, né? Eu não me lembro qual é o slide. Se você só lembrar de cabeça, a gente pede até o Felipe bota o slide 3, eu acho. Foi logo na introdução, né? Eu acho que, primeiro, obrigado, Adilson, pela pergunta. A nossa preocupação quando a gente projetou esse conceito, colocou esse conceito em prática,
foi que ninguém até hoje pensou que se tiver uma falha catastrófica no satélite que se hoje utiliza para a TVRO, no dia seguinte, ou no mesmo dia, logicamente, a gente não tem mais televisão gratuita no Brasil, do que é conhecido como TVRO. E não custaria praticamente nada a mais na infraestrutura, quer dizer, a antena de recepção se agrega o NBF, que é um custo marginal, né, para você ter a possibilidade de receber 2 satélites simultaneamente. Tá? Para a emissora de televisão, ela não tem necessidade de transmitir nos 2 satélites, né, simultaneamente. Na verdade, ela transmite em um. Se houver a falha no satélite que ela está transmitindo, ela rapidamente entra em contato com outro provedor e fala assim, olha, eu preciso transmitir agora no satélite de vocês que o outro falhou. E aí, as 16, 20, 15, sabe, o número, milhões de antenas que se falam, todas elas vão continuar recebendo com um pequeno lapso de tempo que vai ser a interrupção dessa migração só do canal de transmissão, só da emissora que foi afetada, ou das emissoras que foram afetadas. Então, esse foi o pensamento lá atrás. Tá? Então, de maneira nenhuma vai aumentar o custo para as emissoras e, por outro lado, dar uma garantia, dar uma resiliência grande a uma solução que é gratuita, e que atenderia toda a gama de recepção de telespectadores no Brasil. Tem mais alguma pergunta, professor Edio? Não, mas tem um comentário interessante do Marcos Bernardini, né, do Beni. Do Beni, falando do portal BFD. Tem muito usuário que já ainda usa antena parabólica, mas a antena dele já não está em boas condições, então a qualidade do sinal já não está boa, mas ele ainda usa. E com essa migração, o que ele está comentando aqui, com essa migração, aí esse cara vai ser beneficiado. Não é? Agora, por outro lado, ele também fala para fazer um bom levantamento para ver realmente quem é que usa e quem é que não usa. Porque senão o cara vai dizer que usa, vai receber o receptor, vai receber o kit e vai botar para vender no Mercado Livre. Né? Que foi o que aconteceu com a TV digital. Justamente uma das preocupações da Anatel, né, para definir esse universo de telespectadores que teriam direito e, logicamente, utilizariam efetivamente o kit, né? Por conta de um ponto específico. Existem diversos números, eu já escutei de 8 a 20 milhões de antenas ativas, só que o corte que se pretende fazer, pelo menos as últimas conversas, as últimas apresentações da Anatel, é do cadastro único, quem tem o nome no cadastro único, que logicamente tem uma condição social, condição econômica não privilegiada, teria direito à distribuição, a receber esse kit e a instalação. Né? Então, esse nesse momento é a discussão. Então, por isso que a gente entende, a migração para a banda KU abarcaria toda a gama de clientes. Agora, os que podem e os que não estão no cadastro único podem pagar, que teriam direito, que teriam interesse em manter a recepção da TVRO, bastaria comprar o mesmo kit, né? Então, e se beneficiariam do valor que estaria muito reduzido por conta do volume. Exatamente. Mais algum, Edio? Porque eu tenho uma pergunta minha. Não, perguntas não tem, não. Tá, Rodrigo, nós estamos... Oi, fala, Edio. Não, estou falando que estava uma discussão aqui entre solução doméstica, solução profissional, enfim. Mas é aquela questão lá do link margem. Eu queria, para aquela discussão toda, eu queria que o Felipe, que você botasse o penúltimo slide, o slide que tem os mapas coloridos. Felipe? Porque ali, eu queria, Rodrigo, que você comentasse, mostrasse que não é, aqui a gente tem uma área, não é, em que mostra que as antenas têm que ser maiores. Isso é uma demonstração de que foram feitos link budget, mostrando que as antenas têm que ser maiores para manter essa disponibilidade de 99,5% numa região onde chove muito, correto? É importante ressaltar que o Rodrigo explicou aí, embora no mês de agosto não estivesse chovendo, no link budget, o pessoal de engenharia dele, responsável pelo link budget, considerou aquelas zonas de chuva e considerou o modelo ITU de chuva ou um modelo até mais rígido. Ou seja,
Não é porque não estava chovendo, foi isso que eu entendi o Rodrigo dizer, que foi considerada. É isso, Rodrigo? Exato, né? A ideia do teste era que a gente comprovasse não a disponibilidade, né, em São Paulo. A gente sabe qual é a disponibilidade anual baseado no Link Budget, mas qual era o parâmetro principal? A medição de C sobre N, né? Então, e comparar com esse C sobre N que a gente tinha dos cálculos de enlace. Então, isso foi alcançado. Tá? O relatório indica lá todas as variações, as pequenas variações que a gente teve das medidas em comparação com o cálculo de enlace e que estavam todas dentro vamos dizer, da margem de erro. Tá? E como você bem colocou, Edio, aqui a gente colocou os mapas fazendo o resumo gráfico dos cálculos de enlace. Tá? Então, a variação do tamanho do diâmetro da antena é justamente para a gente manter, a premissa básica era manter 99,5, maior do que 99,5% de disponibilidade. Em São Paulo, eu te digo, eu tenho esse número de cabeça, era 99,92%, tá, por cento, o resultado que saiu com uma antena de 75 centímetros. Então, até para a gente começou a medida, o projeto, a gente não começou, de uma maneira geral, o DTH no Brasil, você tem várias instalações, ou a grande maioria das instalações, de antenas de 60 centímetros, direto na casa do usuário. Para a gente manter a disponibilidade acima de 99,5 com 2 NBFs, sabendo do efeito do desfocamento, quando você coloca 2 NBFs, a gente colocou uma antena inicial de 75 centímetros. Tá? Então foi aí para cumprir com a premissa que a gente tinha colocado. Disponibilidade alta é similar ao serviço DTH. Ok. O Edio, já passamos 3 minutos da hora, eu vou entrar agora com o Rodrigo no Futurologia, que é a nossa bola de cristal, que hoje vai ser diferente. A bola de cristal, Rodrigo, é um exercício de futurologia que nós temos sempre 5, 10 minutos antes de encerrar o programa. Hoje nós estamos passando excepcionalmente, vamos até às 19h39 na despedida. Futurologia é o seguinte: quais serão os próximos passos da Anatel até a data do leilão efetivo? Eu queria, por gentileza, que você fizesse um sumário de hoje, né? Vamos dizer, novembro de 2020, dezembro de 2020, março de 2020. Se você conseguiria sintetizar os próximos passos até a decisão, o que é que a Eutelsat espera a data dessa decisão e quais serão os próximos passos da sua empresa, da Eutelsat, nesse cronograma de citação do 5G no Brasil. Falando de uma forma projetada, né, imaginando, a gente conhece os passos ou todos os milestones que têm que ser passados, ultrapassados dentro desse processo, né? Então, houve a consulta pública, a Anatel recebeu inúmeros comentários, a área técnica da Anatel recebeu subsídios de todos os interessados, de maneira geral, da população brasileira inteira, né? E compilou o seu relatório e fez esse relatório chegar à Procuradoria da Anatel. A Procuradoria da Anatel liberou, se não me engano, na última semana, ou não me acordo se foi nessa semana ou na última semana, o parecer em cima do relatório técnico da Anatel, da área técnica da Anatel, e do edital, do projeto de edital, que tinha sido da consulta pública número 9, né, do arcabouço da consulta pública número 9. Então, quais são os próximos passos? Tem todo um processo de aprovação junto a órgãos de controle, TCU, para licitação, para qualquer edital. Então, a Anatel está fazendo esse trabalho em paralelo com o TCU. Depois, esse processo vai para análise do conselho, o diretor vai ser indicado um relator no conselho diretor da Anatel, e em uma das reuniões desse conselho diretor, você vai colocar em votação o texto final do edital. Em termos de prazo, minha expectativa é que o edital ocorra realmente entre maio e junho do próximo ano, tá? Respeitando tudo que se tem de tempo de análise do TCU, comentários vai e volta de solicitações de diligências, de solicitações de informações adicionais. Então, eu imagino que a previsão é que a gente esteja falando de junho, o edital
do 5G no Brasil. Em termos de Eutelsat, o que a gente está fazendo, né, a gente está colocando a empresa à disposição para qualquer informação adicional, para qualquer teste que se queira realizar. Fez os testes, manteve o setup em São Paulo montado, né, extremamente simples de montar, extremamente simples de desmontar. Então a gente manteve lá, e caso a Anatel queira tirar, a gente convidou a Anatel para, logicamente, em todos os problemas de restrição de logística, mas a gente convidou a Anatel, se quisesse mandar qualquer pessoa lá para conhecer o que foi feito, que a gente deixou de portas abertas, né? O Alfonso, o Aurinho, que vocês conhecem bem, e a ideia da Eutelsat é cada vez subsidiar mais a Anatel para que tenha uma decisão que seja, como foi bem colocado no parecer da Procuradoria, a melhor eficiência técnica, econômica e que se leve em conta os aspectos estratégicos da administração do espectro. E está muito claro que não necessariamente é a menos custosa, pode ser mais cara. Agora, eu sinceramente não acredito que seja 7 vezes ou um número, como eu já escutei, isso foi publicamente divulgado, o conselheiro Moisés, e foi replicado por outros membros da área técnica da Anatel, que os números de, seja migração e mitigação, são muito próximos. Tá? Bom. Vamos para a mensagem final do nosso convidado. Primeiro, professor Edson, porque a gente já está do limite, nós já passamos 7 minutos, temos 2 minutos para a despedida do nosso convidado. Professor Edson, algum comentário nesses 2 minutos? Não, vou falar só uma coisinha rápida. Rodrigo, se por acaso for possível, gostaria que você ou alguém da Eutelsat desse uma entrada depois no Facebook e visse algumas das questões que foram colocadas, que a gente não consegue colocar todas aqui devido ao tempo, né? Então, gostaria de pedir esse favor. Gostaria de agradecer a todos que participaram, né? O Marcos Bernardini, ele se meio que voluntariou, falou aqui que dá para fazer um trabalho para fazer o levantamento usando os instaladores, né? Eu acho que ele pode ser um aliado com isso. Enfim, gostaria de agradecer pelo trabalho muito bem feito aí pela Eutelsat, pelo teste, pela presença sua né, como convidado, e a todos que ficaram aí assistindo o programa até agora, porque realmente é um tema apaixonante. Dava para a gente ficar aqui o final de semana todo discutindo. Obrigado, professor Edson. Eu até sugiro aí ao Beni, que está nos assistindo, o querido Marcos Bernardini, o Beni, é muito meu amigo, e ele solicite aí o Rodrigo para instalar uma antena aí no teu campus aí, em Jundiaí, e você faça os testes, Beni. Você aí com o Bruno Canuto, nosso querido técnico sênior, campeão aqui do Brasil em TVRO. Tá aí a apresentação para o Rodrigo colocar um kit aí para você, Beni. Despedida final do Rodrigo Campos, para a gente fechar o programa, despedida, mensagem final, dizendo que temos o evento da SSPI virtual dia 11 e 12, em que eu e o professor Edson também estamos em alguns painéis moderando, e incentivo vocês a participarem do evento da SSPI, que está muito bem bolado, pessoal. Despedida final, antes que nos derrubem aí. Com o convidado, a sua mensagem e despedida para fechar o programa. Bom, obrigado aí, Cristóvão, Edio. Eu só desejo boa noite a todos, bom final de semana, já falei demais, então é só isso que eu tenho na despedida e espero que tenha contribuído aí para o entendimento e para essa discussão tão importante. Nós do Tech Friday agradecemos a você, Rodrigo, muito obrigado. E continuemos com o diálogo se entende. Desejo a você, Rodrigo, como audiência, como professor Ed, a todos, um excelente final de sexta-feira e um ótimo final de semana com Deus. Muito obrigado, Rodrigo. Até o próximo Tech Friday, sexta-feira que vem. Muito obrigado, Rodrigo. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão.
clipes, desenhos, humor, programa de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.